No Bote a Boca, no trombone, entrevista. No domingo houve a data máxima, né? Dia Mundial do Parkinson. 11 de abril marca o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, uma enfermidade descoberta há 201 anos, galera. Exatamente. Quem vai falar sobre esse assunto é a doutora Mariana Lunardi, médica neurologista, que está conosco na linha. Bom dia, doutora Mariana, é o Caleb Moreno e também o Adilson agora para tratar desse assunto. Bom dia a todos, bom dia Adilson, bom dia Caleb, bom dia aos ouvintes. Então, realmente, o Dia Mundial do Parkinson o Dia Mundial de Conscientização e de Combate, né, à doença do Parkinson é uma data muito importante, porque traz à luz uma doença que é comum na nossa população e que muitas vezes as pessoas têm vergonha, têm, né, medo de mostrar. Então, essa campanha que é da Organização Mundial da Saúde traz à luz essa doença para que as pessoas conheçam como ela acontece, como deve ser tratada, que as pessoas percebam cedo a presença dessa doença. E como identificar os primeiros sintomas, doutora Mariana? Sim. A doença de Parkinson, ela atinge como um todo o sistema do nosso movimento, tá? Os primeiros sintomas do Parkinson costumam ser não motores, por isso que ela fica tanto tempo despercebida, né, pela pessoa que a tem. Então, geralmente, as pesquisas mostram que os primeiros sintomas começam ali no intestino, com constipação muito prolongada, com dificuldade de dormir, pessoas que têm síndrome de pernas inquietas, que é uma dificuldade de dormir por movimento das pernas, né, excessivo durante o sono, e mais tarde, então, começam os sintomas motores. Os sintomas motores costumam ser uma lentidão nos movimentos, né, que a gente chama de bradicinesia no termo médico, tremores, que é o mais conhecido, aquele tremor nas mãos, um tremor de repouso, que é quando a pessoa não está fazendo nenhuma ação, ela apresenta esse tremor, e uma rigidez dos músculos, tá? Que a pessoa começa a ficar com dificuldade de levantar da cama, de se movimentar de forma rápida, e também alterações na fala e na escrita. A letra do paciente começa a ficar menor. Então, é claro que os sintomas começam mais leves e conforme for passando o tempo, a doença vai se agravando e esses sintomas ficam mais fortes e mais aparentes. Doutora, ainda complementando minha pergunta, uma pessoa que treme constantemente as mãos, e semana passada estava conversando com um colega de trabalho justamente sobre isso, ela pode ser indícios de futuramente uma pessoa desenvolver Parkinson? Não, tem muitas pessoas que possuem o tremor, todos nós apresentamos um pouco de tremor quando nós vamos fazer alguma ação. Existem vários tipos de tremor e isso não está relacionado com a doença de Parkinson, tá? Isso não influencia no futuro da pessoa desenvolver Parkinson ou não, às vezes é uma característica pessoal mesmo. Existem outras pessoas que têm outros tipos de tremor, um outro tremor bastante conhecido, tremor essencial, mas não necessariamente, porque a pessoa apresenta um pouco de tremor em mãos, ela vai apresentar Parkinson no futuro. Doutora, com relação ao Parkinson, existe uma prevenção, existe como detectar antes e depois que já se detectou, tem um tratamento? Então, a maioria dos casos de Parkinson é insidioso na população. Quer dizer que a gente não consegue ainda detectar quem vai ter ou quem não vai ter. Existe uma pequena parcela de pessoas que tem um tipo de Parkinson que é genético, aí sim, mas é a grande minoria, tá? Geralmente são pessoas mais jovens, porque o Parkinson é uma doença que acontece geralmente em pessoas mais idosas, acima de 65 anos. É uma doença degenerativa. E na maioria dos casos a gente não consegue prever, tá? São muito poucas pessoas que a gente sabe que tem o Parkinson genético, né, a doença de Parkinson genética, mas na maioria das pessoas a gente não consegue detectar antes que ela aconteça, isso a ciência ainda não conseguiu fazer, e nós temos tratamentos sintomáticos, nós não conseguimos curar a doença, nós conseguimos tratar os sintomas da doença, isso sim nós conseguimos.
Uso do canabidiol, né? Já vi um documentário norte-americano sobre o uso do canabidiol para reduzir a tremedeira, vou dizer assim, né? Sintomas. Os sintomas. Já no Brasil já é utilizado, doutora? Algumas pessoas utilizam sim, algumas pessoas com bons resultados, outras pessoas com não tão bons resultados. Mas eu acredito que quando a pessoa tem a doença de Parkinson, quando os sintomas, né, que tem muitos pacientes que com o avançar da doença, tem pacientes com 10, 15, 20 anos de doença de Parkinson, a doença ela sempre vai evoluindo. Tá? Ela não fica paralisada, né? Ela vai evoluindo com o tempo, né? Vai se agravando com o tempo. Então, chega um momento que o paciente está utilizando muitos medicamentos, né? É um medicamento para o tremor, outro medicamento para rigidez, outro medicamento para o humor, porque a doença de Parkinson, ela mexe com a dopamina, que é um neurotransmissor muito importante do nosso cérebro, que é responsável pelo movimento, pelo sono e pelo humor. O humor é nosso estado de espírito, né? Felicidade, tristeza. Então, Parkinson atinge todas essas vias, né? Então, imagine uma pessoa que está debilitada, que ela não consegue se levantar da cama, não consegue fazer seus movimentos, começa a ter problema de memória, o tremor, a rigidez. Então, eu acredito que é uma tentativa, na maioria das pessoas que tentam o canabidiol, é como mais uma tentativa, né? A gente não consegue utilizar só o canabidiol, mas o canabidiol pode sim auxiliar o tratamento do Parkinson. Doutora, em relação ao Sistema Único de Saúde, qual é o atendimento que se tem para pessoas com sintomas? A primeira coisa que o paciente vai fazer é ser encaminhado à unidade básica de saúde, onde ele vai ser atendido por um médico de família, né, de família e comunidade. Então, esse médico vai detectar sintomas ou não, e ele pode iniciar o tratamento do Parkinson no posto de saúde mesmo. Se os sintomas se agravam ou se é um paciente que tem sintomas que devem ser mais cuidados, um paciente com comorbidades, esse paciente vai ser então encaminhado para um serviço de neurologia. Tá? Nós temos alguns lugares que são centros maiores, onde nós temos neurologistas, e se for um paciente com uma doença de Parkinson mais difícil de ser tratada, com sintomas que são mais fortes, que não está se conseguindo manejar. Nesse segundo passo do Sistema Único de Saúde, os pacientes são encaminhados, então, para serviços específicos de distúrbio do movimento, que é a especialidade dentro da neurologia que cuida de Parkinson. Tá? Nós temos diversos centros, e aqui em Santa Catarina nós temos também uma ferramenta muito importante para o SUS, que é a teleconsultoria. Muitas vezes o médico lá do posto de saúde tem dúvidas, ele consegue falar diretamente com um neurologista que vai indicar e auxiliar no tratamento desses pacientes. É isso então, Caleb, né? Queremos agradecer a doutora Mariana Lunardi, médica neurologista, pelas explicações conosco aqui no programa. Um bom dia, muito obrigado e até uma próxima. Obrigada a todos, um bom dia a todos. Bote a boca no trombone. Agora, 8 horas.